Olá, irmãos. Lucas, o capítulo 17 e o versículo 17 diz assim: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Qual é a atitude do ser humano quando ele recebe algo de Deus? Qual é normalmente a sua reação? Eu não preciso ensinar isso a você, você já deve saber que o ser humano normalmente é ingrato. Talvez pessoas pelas quais você fez muito, você talvez se arriscou, você talvez confiou, ou ao mesmo colocou sua mão no fogo por ele ou por ela. E o que essa pessoa fez? Nem sequer disse um muito obrigado. Nós somos assim. Antes de lembrar de alguém que fez isso com você, e eu sei que é triste, e eu sei exatamente como é isso, mas antes de pensar nessa pessoa, lembre que infelizmente muitas vezes nós somos assim com Deus. Ele prepara para nós muitas coisas, grandes coisas, e o que nós fazemos? Nem sequer dizemos obrigado. E muitas vezes reclamamos, e muitas vezes encontramos um defeito, uma coisa que não gostamos. Assim é o ser humano. Nós estamos tão submersos na nossa negatividade, na nossa culpabilidade, que quando acontece uma coisa boa, muitas vezes queremos continuar onde estamos. Jesus chegou para um homem que estava no tanque de Betesda, esperando que alguém o colocasse no tanque. E Jesus disse: queres ser curado? E aquele homem, ao invés de encontrar uma razão para acreditar e logo após agradecer, ele disse: não tem ninguém por mim, Senhor. Sempre olhamos o lado negativo. É verdade. Isso está em nós. Mas Deus pode mudar isso. Até porque, escute bem o que eu vou dizer, a felicidade está principalmente num coração agradecido. Num coração que sabe valorizar as coisas boas que acontecem. É verdade que a negatividade nos puxa, nos arrasta, mas nós precisamos lutar contra ela. E precisamos olhar realmente o que foi feito de bom. Você tem capacidade para isso. Você pode fazer isso. Porque essa ou isso é a sua missão. Essa é a sua tarefa. É algo que Deus não pode fazer por você. Você tem que decidir. A decisão de agradecer está na mão do ser humano.
E curiosamente, como eu disse, é uma chave que abre a porta para ser feliz. Para viver contente. Porque quando você agradece, você lembra que quem fez isso por você foi Deus. E quando você lembra do que Deus fez, você começa a olhar para o futuro com mais otimismo. Pessoas ingratas são pessimistas, são desistentes e muitas vezes são até difíceis de conviver. Porque nada do que é feito agrada, nada do que é falado adianta. Então, qual é a atitude normalmente do ser humano? Qual é a reação normal do ser humano quando recebe algo de Deus? É não agradecer. Mas eu queria chamar você hoje para ter uma reação melhor e além de dizer simplesmente obrigado. Além de dizer gostei muito. Obrigado, Senhor. Mas ter uma atitude de agradecimento. Porque dizer obrigado, você pode treinar uma criança para dizer, ou até mesmo um papagaio. Agora, agir como alguém agradecido é diferente. Você imagina Jesus morrendo na cruz. Deus permitindo que isso acontecesse, o Pai, o Espírito Santo auxiliando ele em todas as coisas que ele fazia. E agora vem a pergunta: o que Deus queria com isso? Qual era a vontade de Deus com isso? Eu respondo: que você percebesse quão grande é o poder de Deus. Quão grande, acima de tudo, é o amor de Deus por você. E numa atitude de agradecimento, o poder que agiu em Jesus, que foi do Espírito Santo, poderia e pode agir em você. No texto que nós lemos hoje, Jesus dá uma nova vida para 10 homens que estavam extintos da sociedade, que estavam banidos, que tinham sido excluídos por causa da doença deles. Uma doença que não tinha cura, uma doença que era uma sentença de morte, uma doença que os fazia viver de uma forma extremamente dolorosa, tanto física como psicologicamente falando. E o que Jesus faz? Dá vida nova aos 10. E o que diz a história? Apenas um dos 10% volta para agradecer. Você percebe como o ser humano é ingrato? Você percebe como o ser humano quer viver a vida do jeito que ele acha melhor? Eu volto a dizer o que eu falei no início, não adianta. Eu e você poderíamos ser aqueles 10. E poderíamos talvez também ser um daqueles 9 que não voltou. Mas a verdade é que a nossa conversa de hoje nos chama para ser como aquele um que voltou. E o que foi a frase de Jesus para ele? Vai, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus quer fazer na sua vida? Quer salvar você. Mas antes,
Ele quer que você perceba o amor que Ele tem e o que Ele fez por você. Porque, como eu já disse, esse é o segredo da felicidade e da salvação também. É um coração agradecido. É um coração que sabe o que Deus fez. Claro que vai continuar fazendo. Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.